Ceia é a grande festa da igreja, porque é na ceia que nós declaramos a nossa vitória. Porque foi através da morte de Cristo que a sua vitória, a minha vitória, a vitória dessa igreja, ela foi capaz. Então, nós daqui a alguns minutos cercaremos a mesa do Senhor, felizes pela grande vitória que o nosso Deus tem nos concedido. Queridos, eu poderia nessa noite trazer uma mensagem concernente ao sangue do Senhor Jesus, a morte que fala, a vitória que Cristo nos dá, mas eu fui direcionado por Deus para lhes trazer uma palavra nesta noite, que está no livro de Samuel, 1 Samuel, se você desejar acompanhar, capítulo de número 30, versículo de número 16. Eu vou ler aqui, melhor dizendo, irmãos, a partir do verso 3, que diz assim, capítulo 30 de 1 Samuel, Velho Testamento, o verso 3 diz assim: ao chegar a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais força. Aleluia, Jesus. Choraram em alta voz até não terem mais força. Diga amém. Amém. Amados, queridos do Senhor Jesus, quando nós lemos esse texto, sabemos que é um texto que os irmãos que são leitores da Bíblia conhecem muito bem essa passagem. Essa passagem fala de um momento da história de Davi, em que Davi, movido pelas pressões, pelas lutas, se viu obrigado a fugir para a terra dos filisteus e tomou como cidade a cidade de Ziclag, aonde foi dado a ele pelo rei Quis, para que eles e os seus soldados ali pudessem fixar residência. Mas durante 1 ano e 4 meses aproximadamente, Davi não mais orou a Deus, não mais buscou a Deus, não mais voltou a Israel, com medo de Saul, em um desses momentos da sua vida, tirar-lhe a vida. E dentro desse contexto em que Davi se encontrava, Davi agora se depara dentro de uma situação complicada, caótica. Davi, mais uma vez, entra num estado de perca. Davi havia, por um momento, perdido a sua nacionalidade. Davi perdera a sua família como pai e mãe, porque distanciaram-se dela. E não bastando agora, Davi perde a sua esposa e suas filhas, e os homens que estão com ele também perderam as suas esposas e filhos, e a cidade em que ele se encontrava agora estava queimada. Eu queria nessa noite abrir um parênteses aqui e dizer algo aos irmãos, que na nossa vida, em que caminhamos, em que andamos, nós sofremos a possibilidade de sofrermos perdas na família, de sofrermos perdas pessoais, de sofrermos perdas espirituais, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para que você entenda uma verdade na sua vida, que a vida não é feita só de vitórias,
Repete comigo: a vida não é feita só de vitória. Vivemos no contexto, irmãos, em que o Evangelho que é pregado nos dias de hoje, as mensagens que são intituladas nos dias de hoje, são mensagens que retornam e trazem à tona unicamente vitórias, unicamente conquistas. E por conta disso há muitas pessoas hoje decepcionadas, desanimadas. Há muitas pessoas hoje sem credibilidade mais com a palavra, nem com promessa, porque de repente, no momento da sua vida, se encontram diante de percas, se encontram diante de dificuldade. Eu quero que você entenda uma coisa: nessa noite eu não vim pregar pobreza, eu não vim pregar morte, eu não vim pregar destruição, mas eu vim pregar algo do coração de Deus para o teu coração, para que eu e você possamos estar preparados para quando os dias mal chegar, nós não venhamos desanimar e nem perder a nossa fé. Amém? Porque existem muitas pessoas hoje decepcionadas. Existem muitas pessoas hoje que perderam a esperança, porque foram decepcionados, porque ouviram algo que eles acreditavam que piamente poderia acontecer com eles, e que somente vitórias, conquistas e conquistas, mas não foram ensinados a lidar com a adversidade. E as coisas de Deus, amado, ela funciona assim. Nós passamos as adversidades, porque dentro da adversidade existe visões de Deus na nossa vida. Amém? O fato da minha vida passar pela adversidade, o fato de você passar pela adversidade, é porque Deus quer nos ensinar lições. E eu entendo aqui nessa noite que Davi enfrentou na sua vida mais um momento de dificuldade, mais um momento de desafio. Quando eu leio a história de Davi, eu fico fascinado com ela, porque eu encontro a história de Davi muito parecida com a minha vida e com a sua vida. Eu encontro na história de Davi algo muito lindo, porque se mistura com a nossa. Davi, naquela noite em que ele foi ungido, naquela noite em que ele desceu óleo sobre a sua cabeça, naquele dia em que ele recebeu unção diante dos seus irmãos e diante de toda a família, certamente Davi disse: a partir de agora, as conquistas e vitórias serão constantes na minha vida. Mas foi um pouquinho diferente. Depois que aquela unção bateu na cabeça de Davi, aí Davi entendeu o que era problema. Aí Davi entendeu o que era dificuldade. Aí Davi entendeu o que era perseguição. Aí Davi entendeu o que era alguém tentando a sua vida. Aí Davi entendeu o que era alguém tentando destruí-lo. Porque o inimigo não sabe a dimensão, nem a grandiosidade que Deus tem na tua vida, nem na minha vida. Mas ele sabe que coisa grande vai sair da tua vida. Ele sabe que coisa grande vai sair da vida da sua vida. Por conta da pressa do diabo tentar nos vencer. Por conta da pressa do inimigo tentar nos tirar a alegria. Mas saiba de uma coisa: a mesma unção que desceu na cabeça de Davi, e que até os dias em que Davi assumiu o reinado em Jerusalém, o mesmo óleo preto que ainda se encontra na cabeça de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu não sei qual foi o dia e a hora que você aceitou a Cristo, mas saiba de uma coisa: a partir daquele dia, a unção de Deus se apoderou da sua vida, a graça de Deus está sobre você para te fazer vencedor. Eu queria que nessa noite você entendesse que as percas de Davi aconteceram nas seguintes áreas. A primeira perca que Davi sofreu foi perca material. Davi perde a sua cidade, a cidade de Ziclag. A terceira perca Davi perde na família, é a perca da efetividade. A outra perca que Davi sofreu foi a perda da liderança. A Bíblia diz que quando ele chegou à cidade estava queimada. São percas materiais. Todos nós passamos por essas percas. Quem dos senhores já não amargou aqui algumas percas nessa área? Quem dos senhores não já amargou o prejuízo dentro dessa questão? A outra perca que ele sofreu foi a perda da família. Quantos de nós não sofremos essas percas hoje? A perda da afetividade, a perda da comunicação. Quantas vezes nós sofremos dentro de casa hoje?
Temos filhos hoje conosco e de repente encontramos aquele menino estranho, aquela moça estranha, diferente daquela pessoa que nós outrora nos criamos com tanto carinho, com tanto afeto. Lares, esposos e esposas hoje sofrendo indiferenças. São contextos em que nós vivemos, mas isso não quer dizer que está fora do controle de Deus e que nem as promessas de Deus estão retidas na sua vida. São momentos que você tem que passar por eles, de aprendizado, de conhecimento, porque são momentos em que você vai crescer, são momentos em que você vai começar a conhecer a Deus, são momentos que Deus reserva para você e Ele. Isso não quer dizer que Deus te colocou de lado, que Deus não está cuidando da sua vida. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus nessa noite. Saiba que tudo está no controle de Deus. Na vida do crente, irmãos, ela tem propósito. E o primeiro propósito que Deus nos faz permitir passar por lutas é aprendermos a ter dependência de Deus. A tua família é edificada porque Ele é quem edifica. A tua vida é abençoada porque Ele é quem abençoa. Você é vencedor porque Ele é quem te faz vencedor. O salmista, entendendo isso, ele escreveu: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que procuram edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão procura vigiar o sentinela. Então saiba, querido, que as suas vitórias, as suas conquistas vêm das mãos de Deus. Aprendendo a lidar com as percas. Davi aprendeu a lidar com as percas. E eu quero que você entenda uma coisa: o fato de você ser crente, o fato de você adorar o Senhor, o fato de você ser fiel e de você estar aqui nessa noite não vai te isentar de luta. Não crie um mundo colorido, um mar de rosas, porque a vida que você vive e eu são vidas reais. Passamos por intempéries, passamos por lutas e por dificuldades, mas agora põe a mãozinha aqui em cima, em nome de Jesus. Mas o maior é o que está na tua vida, maior é o que te chamou, maior é o que está com você, maior é o que te comprou, maior é o que desceu olhos sobre você. Davi aprendeu a lidar com a perca material, Davi aprendeu a lidar com a perca da efetividade, Davi aprendeu a lidar com a perca da liderança. Sempre, irmãos, quando alguma coisa está errada, alguém é o culpado. Não sei se os senhores, certamente que são casados, que passam por alguma dificuldade, às vezes quando alguma coisa não está muito bem no casamento, porque todos nós passamos por essa dificuldade, alguém sempre culpa alguém, o culpado é você. O culpado que nós estamos passando isso é você. E o outro diz: o culpado que estamos passando isso aqui é você. Quando nós vemos esse contexto, nós encontramos os 600 homens de Davi pegando pedras, vão matar esse homem. O culpado da nossa família ter sido roubado foi você, Davi. O culpado dessa família hoje está nas mãos dos amalequitas foi você. O culpado da família ter ido embora hoje é você. Escute, olhe para mim. É nessa hora que você tem que manter o equilíbrio. É nessa hora que você tem que entender que há um recurso ainda para nós buscarmos. Ainda há milagre acontecendo na nossa vida. Deus me trouxe aqui para te dizer uma verdade nesta noite. O milagre ainda pode acontecer na minha vida e na sua vida. Basta nós entendermos o que Deus quer conosco. Eu falei para os senhores que Davi tinha fugido da presença de Deus. Eu falei para os senhores que Davi saiu da terra da terra de Israel e foi se refugiar na terra dos filisteus. Tem momentos que eu e você queremos fugir. Eu vim te dizer uma coisa aqui: não adianta você fugir dos problemas. Não adianta você fugir das questões. Os problemas existem, amém, irmão? As perseguições existem, amém, irmão? Eu quero te dar um recado aqui no nome de Jesus: os problemas dentro da igreja vão surgir. Perseguições dentro da igreja virão. Lutas surgirão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Eu costumo pregar isso, irmão, não vá se personalizar não, pelo amor de Deus. O diabo nunca quer usar alguém lá de fora para lhe ferir.
Porque alguém lá de fora você vai ver como alguém natural, digno de misericórdia e de bondade. Meu Deus do céu, uma pessoa desequilibrada. Geralmente as pessoas que se permitem em muitos momentos, às vezes, nos atacar, são pessoas que estão muito próximas de nós. Porque na verdade é aí onde entra como uma bomba, que explode, que traz o dano. É porque de onde você não esperava ver a calúnia, de onde você não esperava ver o apontar perigo, de onde você não esperava ver a perseguição. Eu acho interessante, senhores, que Davi, eu estou esquecido aqui o salmo, mas ele olha e diz assim: se fosse um guerreiro, pastor Sérgio, eu tinha como resolver o negócio. Se fosse um homem de guerra, eu tinha como enfrentá-lo. Mas ele olha e diz: mas era um irmão meu, que subia comigo na hora da oração. Segundo alguns estudiosos, ele fala esse salmo relembrando o momento em que o seu filho, Absalão, levantou-se contra ele. Porque diz: como é que eu vou reagir contra meu filho? Como é que eu vou reagir contra ele? É sangue do meu sangue, é carne da minha carne. Você está entendendo o drama que Davi passou? E eu quero que você entenda isso. Você vai enfrentar momentos difíceis aqui. Tem hora que você vai enfrentar horas difíceis aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: não adianta fugir. Você tem que entender que o trabalhar de Deus na nossa vida é da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer. Você sabe o que é que Deus quer ensinar quando a perseguição se levanta contra você? Você sabe o que é que Deus quer ensinar quando a luta se intensifica contra você? Deus está tentando ensinar e dizendo para você: escute, as suas razões são minhas, você a partir de hoje não tem razão. Quem cuida da tua causa sou eu, quem julga a tua causa sou eu, quem peleza por você sou eu. Amém? Tu que o seu vizinho quer acordar e escuta, quem julga a tua causa é o Senhor. Não adianta querer que Davi fugiu. A fuga de Davi trouxe para ele percas. E quantas vezes nós temos fugido, pastor Sérgio, e as percas vêm. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Quando nós tomamos posição, quando nós agimos segundo o que Deus tem na nossa vida, nós vamos trazer de volta aquilo que é nosso. O que fazer para dar volta por cima? O que fazer para dar volta por cima? Quando você vê esse texto, a vista bem baixo, por baixo. É onde alguém diz: a roda grande rodou dentro da pequena. Já viu esse ditado? A roda grande rodou dentro da pequena. O negócio é estreito. Me pergunte como, mas rodou. É estreito, tem que ser que está no estreito. A roda grande roda dentro da pequena. Aí imaginou como o negócio é difícil? Assim estava Davi. Perdeu as suas 3 esposas, perdeu os seus filhos, perderam a liderança com seus homens, perderam a cidade que estava, levaram todos e todos. O que fazer para dar a volta por cima? Digo, o próprio Davi me ensina. A primeira coisa que Davi nos ensina aqui, irmãos, está aqui. Capítulo 30, versos 16, 15, diz assim: Davi perguntou. Melhor dizendo, irmãos. Verso 7. Vamos ler o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam e apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar: filho de Ahimelech, traga-me um colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esses bandidos e trazer de volta? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu. Diga: quando buscamos ao Senhor, o Senhor nos traz resposta.
Olha a resposta de Deus, diz: persegui-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar todos os prisioneiros. Pode irmãozinho assim, Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não tem nada perdido. Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda tem oportunidade. Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda é noite de milagre. Deus te trouxe aqui para te dizer que ainda está tudo vivo, não morreu, foi ninguém ainda. O diabo pode ter entrado, o diabo pode ter agido, mas o meu Deus é maior. O que fazer dar a volta por cima de comigo em primeiro lugar? Não deixe as perdas destruir a sua fé. Cadê o profeta que está aqui hoje? Fica por seu vizinho assim: não deixe as perdas destruir a sua fé. Sabe o que a Bíblia ensina? Apesar de estar longe da sua terra, apesar de estar distante de Deus, apesar de estar vivendo um momento difícil, ele diz: eu vou orar, eu vou buscar a resposta de Deus. Você sabe por que Deus te trouxe hoje aqui? Para te dizer que o céu não está fechado para você, para te dizer que os céus ainda respondem quando você pedir. Então exerça a sua fé nessa noite. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, mas se você buscar hoje, Deus te responde. Tem pessoas que deixam que as perdas cubram a sua fé. Há 5 anos atrás eu perdi um filho de 16 anos de idade, morreu de uma forma trágica, cruel, covarde. E quando eu recebi a notícia que eu saí procurando, passei a noite toda, não consegui, eu encontrei 10 horas da manhã já no Instituto Médico Legal. Eu tive condições de reconhecer o corpo, o irmão meu é que foi. E eu estava no salão ali do INL, quando o diabo chegou para mim e disse: e aí, pastor, o que é que tu vai pregar a partir de agora? O que é que tu vai dizer para as pessoas? Ele me arguiu, Senhor. Como eu estou conversando com vocês aqui, ele chegou para mim e disse: e aí, pastor? O que é que tu diz do tamanho de uma perda dessa? Não tem dinheiro que cubra, não tem nada que pague. Como é que tu prega agora? Como é que tu vai pregar? Eu confesso aos irmãos que eu não tive resposta. Eu confesso aos irmãos que naquele momento a minha fé, ela estava no mínimo, talvez não mais tivesse nenhuma no coração. A não ser amargo da dor e a decepção, o fracasso, a vergonha, porque meu filho morreu como um bandido, sem ser, morreu pelas mãos da polícia, e o noticiário no outro dia diz: morre mais um bandido. E isso, como pai, como pastor, a dor era tremenda. E depois de alguns dias de oração, Deus silenciou comigo, não falou uma só palavra, nenhuma palavra. Durante 30 dias Deus calou comigo. A Bíblia era como se estivesse selada, a Bíblia era como se estivesse sem letra. Mas uma palavra acendeu a minha fé, e eu não sucumbi pela perda.
Eu fui uma oração e ninguém me conhecia, eu não me apresentei como pastor, não falei nada do que eu estava vivendo, apenas sentei-me e dobrei o joelho e comecei a fazer uma oração dizendo: Deus, por que tu tirou? Por que tu permitiu? Por que tu deixou? Por que tu levou? Por que tu roubou de mim? E Deus tomou uma senhora que estava do outro lado do ciclo de oração e gritou alto e disse: homem, sou eu ladrão? Roubo homem alguma coisa? E eu me lancei e disse: será que é comigo? E o anjo do Senhor disse: é com você mesmo. Quantas vezes tu me entregou aquele varão nas minhas mãos e disse que era meu? Quantas vezes tu confiou ele a mim e disse: Senhor, é teu? E Deus disse para mim: pois eu só como e só guardo e só levo o que é meu. Somente aquela mensagem. E ele concluiu dizendo: o que eu faço agora, tu não entende, mas amanhã você vai compreender. E aquela mensagem acendeu a minha alma a fé. E alguns dias na frente o Senhor me deu uma mensagem. E a mensagem me deu um tema dizendo: aprendendo a recomeçar. Bota a sua mãozinha aqui. Não se preocupe pelas percas. Aprenda a recomeçar! Aprenda a recomeçar de novo! Porque o que tem na sua vida é melhor! E é maior do que amém? Escuta teu vizinho, escuta. Não deixe as percas enterrar tua fé. Tem muito de Deus ainda para a tua vida. Tem muito de Deus para você ainda. Tem muito de Deus para você. Só você entender os mistérios. Em segundo lugar, ele me ensina que tira os olhos dos problemas. Tira os olhos das percas. Será que tem gente preso no passado? Tem gente que é preso no passado. Ele é preso pelas glórias passadas. Eu era isso. A minha família era isso. Ou era isso. Quem lembra? Tem gente que até é preso isso na igreja. Na igreja do passado, na igreja do passado. Tira os olhos das coisas. Tira os olhos das circunstâncias. Parece que eu estou vendo Deus chamar. Pega aí para Israel e diz para Israel assim: vocês não estão vendo? Vocês não estão percebendo? Eis que eu estou criando algo novo para vocês. Esqueça o que passou. Esqueça o que para trás foi. Bota a mãozinha que goste. Esqueça o que ficou para trás. Tem coisa nova de Deus para você aí, meu filho. E é bem melhor, e é bem maior. O que Deus tem para você? Amém? Em terceiro lugar, Davi diz: ele se reanima no Senhor. Se reanime, meu filho, no Senhor. Se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Como é que a gente faz Deus sorrir? Como é que alegra o coração de Deus, hein, crente? Pode acontecer assim. É fazendo isso aqui que você está fazendo. Adorando a Ele. Você podia estar em casa agora, você podia estar murmurando, você podia estar dentro da rede, você podia estar em quatro paredes, você podia estar questionando a sua sorte. Deus sabe como é que você entrou aqui hoje, Deus sabe como é que você veio para cá hoje, Deus sabe como é que você deixou a casa, Deus sabe como é que é o tamanho do problema para amanhã, mas onde é que você está indo? Vou adorar a Deus. É isso aí que faz com que Deus seja sorrir, porque independente de qualquer coisa,
apenas de vitória. Temos perdas. E às vezes são perdas grandes. E não tem remédio que cura. E não tem tempo que sara. Mas diga comigo, mas tem promessa. Que confortam. Então sinta o conforto de Deus para promessa. Sinta o conforto de Deus para você. Como superar a fé? Vê se você aprendeu, diga nunca. Deixando a fé ser destruída pelas perdas. Sua fé está aí, tá? Paulo entendeu isso, pastor. Paulo entendeu isso. Paulo disse, rapaz, eu combati com o combate. Eu acabei com a carne. Você fala com a fé. Amém? Guarda a sua fé. É ela que vai te ver o que ninguém consegue ver. A fé é algo que vai te dar um único dispositivo que para você ter visão que ninguém consegue. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não, e a certeza das coisas que se. Ninguém está vendo, você está. Amém? Agora eu pergunto para aqui dois. Eu ganhei uma bênção ali numa casa. Meu carro é um Golzinho, só de na casa, eu já acudo aí. Só que eu fiz um portão na altura do Hilux, porque eu disse para Jeová que eu quero tudo. Na altura da Hilux, exatamente. Eu disse, pastor, mas isso aqui é 2 gols. Você não sabe o que é que vai nada aqui amanhã aqui. Você está vendo um gol? Toda vida eu vejo algo diferente, amém? Não é o que eu sirvo, não é nada. Não é o que eu sirvo, não é nada. Amém? Tu acha que é difícil Deus te abençoar? Deus fez algo comigo nesse final de ano que eu nunca pensei, Deus deu uma casa boa. No mínimo vale 150 mil reais que Deus me deu essa casa. No mínimo hoje no barato. Ele não tinha dinheiro, não sabia nem onde vir, Deus me deu. Eu tenho um irmão que ele tem 61 anos de idade, ele tem problemas especiais. Foi feita uma partilha de herança, e essa casa, mamãe morava com ele, e certamente era dele. Já toda a partilha de herança tinha sido feita. E eu cuido dele, levo ele para o hospital, trago para o hospital, levo para o hospital, recebo o dinheiro dele, faço o pagamento dele. Ele é doido, mas não rasga dinheiro. Só rasga na roda do meio. Só não é doido, mas só rasga dinheiro na roda do meio. Não rasga porque eu não queima, não. Aí ele ri. Aí um dia eu estava com ele no hospital, e ele conversando comigo, ele foi tomado por um choque. Ele disse, olha, homem, ele não é bom da cabeça não. Ele disse, olha, a partir de hoje tu vai morar comigo. Eu vou partir aquela casa para mim e para você. Vou morar do lado com a mamãe, vou lhe dar o outro. E vou passar um documento para você, porque no dia que eu for, mamãe for, ninguém liga, é sua. Tu quer?